Olá, turma do 8º ano 2 da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. Aqui é uma videoaula da disciplina de História, professor Tiago Nilson da Silva. O tema de estudo LDI, capítulo 6, páginas 14 a 24. O título desse capítulo, Independência dos Estados Unidos da América. Antes de continuar, é necessário você ter o seu LDI em mãos, um lápis, para acompanhar melhor o assunto explicado. E sempre que necessário, faça uma anotação. Vamos então para o nosso assunto. Independência dos Estados Unidos da América. Para entender e compreender melhor esse assunto, vamos voltar um pouquinho sobre o Iluminismo. Lá no volume 1, nos primeiros capítulos que foi estudado em sala de aula, o professor mencionou um pouquinho sobre Iluminismo, aquele movimento que surgiu na Europa, que falava muito em liberdade, igualdade. E esse movimento, nós estudamos que esse movimento fez acontecer a Revolução Francesa. E esse movimento também foi o responsável pela independência dos Estados Unidos da América. Então, é necessário você entender que esse movimento, o Iluminismo, ele influenciou também na independência da América. A gente viu que foi na Revolução Francesa e também na independência da América. O título a gente já fica mais fácil de compreender. Não dependência. Independência é não dependência dos Estados Unidos da América. Quem que governava esse território, porque isso foi independente, que maneira que aconteceu esse processo, essa caminhada para se tornar uma nação, como a gente conhece hoje. Então, na capa do capítulo 6 aparece a imagem de uma bandeira, né? E os Estados Unidos vai se tornar sempre, né? Um país que vai amar a sua bandeira, e isso aparece bem na capa, né? A construção dessa nação, e a bandeira vai se tornar o símbolo dessa nação. E até hoje, né? Qualquer país tem uma bandeira, e a bandeira simboliza, e dos Estados Unidos mais ainda. E vamos agora perceber quem e como foi governado esse território antes da independência. O LDI de vocês, na página 15 e 16, ele vai falar um pouquinho sobre as 13 colônias e os aspectos da organização social nas colônias, econômicos. É um assunto muito simples de entender. Quem que colonizou essa parte? Quem que dominou essa região da América do Norte? Quem dominou essa região foi a Inglaterra. Então, a Inglaterra, ela povoou a América do Norte. Esse território que ela povoou foi chamado de 13 colônias. E nesse território, apesar de ser tá todos um próximo ao outro, mas não eram iguais. Como assim, professor? É fácil de perceber que num mapa que aparece aí para vocês, da página 15, aparece assim, colônias do sul e colônias do norte. As colônias da região sul, das 13 colônias, era o clima, a sociedade, as características econômicas totalmente diferentes do norte. A região norte foi uma região que houve um povoamento. Se você perceber na página 16, vai estar até em negrito. Foi conhecido como colônias de povoamento. Como assim?
o clima e as pessoas que vieram habitar esse território, eles vieram e trouxeram suas famílias. E nesses territórios, eles vieram povoar. Tinha a intenção de povoar, não de explorar. Então, já no sentido de estabelecer, de morar, de ficar nessa parte, não de se retirar. Nas colônias do sul, a produção já foi voltada para a exportação. A mão de obra de escravos, grandes plantações de algodão, de tabaco, e na do norte foi bem diferente. Então, em termos gerais econômicos, a do sul fazia toda a plantação que exportava tudo para a Inglaterra. A do norte não, a do norte já foi a parte povoado, de famílias se estabelecendo, mas com esse objetivo de morar, não de explorar. E sabendo isso, a gente vai perceber que, mesmo sendo território, colônias inglesas na América, possuía essa distinção, norte e sul. Continuando, antecedentes da independência. O que antes da independência, o que aconteceu? Qual foi o acontecimento que influenciou? O que estava acontecendo nesse processo no cenário mundial? O principal, Guerra dos 7 Anos. Professor, o que foi essa guerra? Foi uma guerra travada entre França e Inglaterra. Quem saiu ganhando foi a Inglaterra, mas a Inglaterra teve muitos prejuízos. E para começar a se reerguer economicamente, para tirar esse prejuízo, ela aumentou os impostos na sua colônia. A sua colônia praticamente era as 13 colônias da América. E ela aumentou os impostos. Na página 18 vai dizer assim: lei do açúcar, lei do selo e várias outras leis que vai ser promulgada, aprovada para aumentar os impostos na colônia inglesa, e não vai dar certo. Vai acontecer na página 19 a festa do chá de Boston. Professor, o que foi isso? Na chamada festa do chá de Boston, no dia 16 de dezembro de 1773, 3 navios da Companhia Britânica das Índias Orientais, empresa que detinha um monopólio sobre o fornecimento de chá, foram atacados pelos colonos e 342 baús de chá foram jogados no mar. O prejuízo em valores atuais foi de quase 2 milhões de dólares. A partir desse evento, consumir chá nas colônias era considerado um ato antipatriótico. Por isso, ele foi substituído pelo café. Olha só que importante e interessante saber. Festa do chá de Boston nada mais foi do que um protesto, pessoal, uma não aceitação dos colonos, das leis que a Inglaterra estava impondo. E através disso vai surgir o processo da emancipação política, conforme está na página 20. Processo de emancipação política. Professor, traduz, o que é isso? Emancipar, tornar-se independente, tornar-se, em outras palavras, livres politicamente. Antes era governada, era mandada, a metrópole era a Inglaterra, e agora essas 13 colônias, ela não seria mais governada pela Inglaterra. Aqui está dizendo assim, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, e na página 21 vai dizer o segundo Congresso da Filadélfia, que foi 4 de julho de 1776, considerado o dia da independência dos Estados Unidos. E a Inglaterra não aceitou
essa declaração. E aí que vai surgir o confronto, né? A Inglaterra não vai aceitar. Os colonos, os habitantes das 13 colônias, eles vão guerrear, e quem vai ajudar os colonos, os habitantes da América, das 13 colônias da América, vai ser a França. A França vai enviar um reforço e vai mudar o rumo da guerra. Depois a Espanha também e a Holanda também vai se juntar aos Estados Unidos, e isso vai ser favorável à conquista da independência. E em 1781 eles vão perceber que realmente esse território não pertence mais à Inglaterra. E a partir daí vai estar na página 22 a fundação de uma nação que hoje a gente conhece como Estados Unidos. Antes era chamada de 13 colônias da Inglaterra. O importante ter e saber, para mim, se resume muito nesse trecho que eu coloquei da página 23. Ó. A democracia estadunidense, que é dos Estados Unidos, foi vista no final do século XVIII como inovadora, apesar de não ter alcançado toda a população como intencionava. Isso porque a independência foi feita por membros da elite colonial, homens brancos, anglo-saxões, donos de terras e grandes comerciantes, geralmente de religião protestante. Portanto, mulheres, negros, indígenas, judeus e católicos ou ficaram excluídos da vida política ou foram marginalizados. Ou seja, a democracia não era para todos. É aquilo que a gente conversou no capítulo anterior. A elite colonial. A democracia para a elite que se tornou agora a possuidora praticamente de tudo que o território teve, e eles ocuparam os cargos de confiança, né, nessa nação. Professor, e os indígenas, que eram a maior parte do território americano, foram prejudicados. Então, foi fundada uma nação, houve a fundação, praticamente houve, somente só trocou o nome, né? A Inglaterra não governou mais essa nação, mas a elite colonial, que era inglesa, se tornou americana e continuou. Mas o importante é destacar que dia 4 de julho de 1776, esse processo foi bem sucedido. E se aconteceu uma vez e foi bem sucedido, é claro que outras regiões, outros países da América vão acabar tendo como base esse movimento. A videoaula se encerra. Surgiu alguma dúvida, não entendeu, precisa de um esclarecimento, mande a sua mensagem e o mais rápido possível o professor irá responder. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima videoaula.